Bom, pra quem tava desligado dos animes da temporada, a melhor comédia vulgo Konosuba está de volta na sua terceira temporada, que é uma obra que eu gosto muito e eu queria fazer vídeo desse anime, mas eu não sei se vocês querem ver esses vídeos, então eu vou deixar uma meta. Se esse vídeo bater 4.000 likes, eu vou fazer série de Konosuba aqui no canal. E caso não bata a meta, eu paro de fazer os vídeos, porque não adianta eu querer fazer se vocês não querem assistir, não é mesmo? E a terceira temporada, ela continua exatamente de onde parou o filme, só pra dar esse breve contexto, mas enfim. Bora falar dessa terceira temporada, que ela começou muito divertida. Já começa tendo uma recapitulação do que rolou anteriormente pela perspectiva do Kazuma, que é depois que eles salvaram aquela vila do ataque do Rei Demônio. E depois disso que aconteceu, o Kazuma começou a ser perseguido pela mulherada. Só que eu acho que ele não tava tão feliz assim com a mulherada que tava correndo atrás dele. E com isso ele conheceu a Quimera também, que não se engane pela aparência, porque ele é um homem. E o Kazuma achou que tava se dando bem, enquanto na verdade não tava. Porque como era um homem, né, ele acabou se lascando. Só que depois que ele fez esse feito, né, de salvar a vila, a mulherada, ela começou a ficar interessada nele. Que ele até brinca falando que só existe um Kazuma, tá ligado? E depois disso acaba acontecendo uma das cenas mais engraçadas. Porque ele começou meio que sentir uma cutucada por trás, e não no sentido legal da coisa. Porque depois que ele nota que era a Quimera que tava atrás dele. Falando inclusive que ama ele. Que depois disso acaba cortando porque na verdade era um pesadelo. Coitado do Kazuma, acabou ficando traumatizado. Só que pela manhã o Kazuma tava mó estranho, só que depois disso eles foram comer. Que o Kazuma até zoa a Megumi falando que ela não pode beber porque ela é uma loli. Olha a audácia desse filho da puta! Só que nesse instante chegou um cara por trás do Kazuma que ele surtou na hora. Provavelmente era por conta do sonho, o Kazuma realmente ficou traumatizado. Só que depois disso ele conta pras meninas que ele vai entrar em um culto. E ele tomou essa decisão tipo do nada. Porque ele pensou que finalmente a primavera tinha chegado pra ele quando a Yun Yun tinha falado que queria ter um filho dele, ou quando ele dividiu o cobertor com a Megumin. O Kazuma até chegou a lembrar da parte das orques, só que ele sente que estava enganado e teve essa reflexão meio que do nada que só faz sentido na cabeça do Kazuma, então ele decidiu mudar de classe de aventureiro pra monge, e foi exatamente o que ele foi fazer, que é pegar as informações do templo mais próximo, e depois que a recepcionista passa a informação pro Kazuma, ele sai correndo do nada, e ainda solta que tinha uma quedinha por ela antes de ir embora. É o quê? Sim, ele falou isso basicamente do nada. Só que dito isso, o Kazuma vai embora, só que as meninas tentam convencer ele a não fazer isso. Então é quando o Kazuma fala que a determinação dele tá mais firme que aquela montanha. Que nessa hora a Megumin acabou lembrando das coisas que ela e o Kazuma passaram juntos. E ela fala pra ele pensar com calma e não agir sem pensar. Bem pagando de adulta como se tivesse tudo sob controle, sabe? Então o Kazuma começou a xingar ela falando mais ou menos assim: "Ô, vê se fica quieta aí, arquétipo de loli." E começou a zoar a Megumin porque ela é nanica. Então por vingança, a Megumin acabou falando que ia destruir a determinação do Kazuma. Só que vocês sabem que depois que a Megumi lança o disparo, ela fica inútil, né? Então depois disso, eles tiveram que acampar ali mesmo. Que grupo idiota. E o Kazuma ainda fala que ela que se vire pra andar amanhã, porque ninguém ia carregar ela. Até porque eles chegariam no mesmo dia se a Megumi não tivesse feito isso, tá ligado? Então as meninas iriam dormir enquanto o Kazuma ficava de vigia, já que ele fala que dorme pouco de qualquer forma. E ele fala que era acostumado a ficar acordado com os amigos pra derrotar monstros, que tanto a Megumi quanto a Darkness levaram ao pé da letra. Só que provavelmente ele tava se referindo a algum jogo, tá ligado? Mas no final a Aqua só confirma o que eu falei. E como sempre a Darkness sendo só a Darkness, porque ela fala pro Kazuma acordar ela de forma bruta. Então o Kazuma só fala que vai acordar ela de um jeito insano. Que a Megumin só acaba falando que tem um limite de onde ele pode chegar com as parceiras. E o Kazuma acaba falando que quando o homem sabe que tem linhas que ele não pode cruzar, dá só mais vontade de fazer isso, tá ligado? Só que depois disso, tanto a Aqua quanto a Darkness pegaram no sono e ficaram só acordada a Megumin com o Kazuma. E no meio dessa conversa, até parece que gerou um clima entre os dois. Teve um momento ali que um tava desabafando com o outro, falando praticamente que gostam de conviver em grupo, até a Megumin chegou a tocar na mão do Kazuma, que fez ele interpretar que tava rolando uma indireta por parte dela. Então ele tava pensando em como agir naquela situação, e quando ele ia tentar falar uma coisa legal, ele acaba percebendo que a Megumin tava dormindo. Então foi só uma quebra de expectativa, mas eu shippo os dois. Então quando corta pro dia seguinte, eles continuam seguindo trilha, que é pra chegar até o templo, e no meio do caminho eles encontram uma criatura, e ela parecia tipo uma elfa, como se estivesse machucada, que a Aqua queria ajudar ela com magia de cura, só que o Kazuma acaba falando que ela é um monstro disfarçado. A detecção de inimigo dele tava apitando como se fosse um sensor aranha, sabe? Só que a cara de coitada que a menina tava fazendo, tava deixando a Aqua, a Darkness e a Megumi com pena. E então quando o Kazuma, ele lê o guia da floresta sobre aquele monstro. Aquela era a menina tranquila que era um monstro do tipo planta. Ela é uma criatura perigosa que provoca o senso protetor da pessoa que passa por ali, na questão de querer ajudar ela, sabe? Então quanto mais bondosa for a pessoa, é mais fácil ainda de cair
cair no truque dela. E quando passa por ali, é só pra devorar o viajante, tá ligado? E todas queriam ajudar, e a Megumi queria até dar um abraço pra vocês terem ideia. Então todas ignoraram o que o Kazuma falou e foi ajudar. Até pensei que a qualquer momento isso ia dar merda, que eles iriam atacar elas a qualquer momento. Então o Kazuma levantou uma faca que ele ia acertar o monstro. Pelo que parece, ela tava meio debilitada e não tava só fingindo, porque ela também precisava comer. E o Kazuma queria dar um fim nela antes que algo pior acontecesse, e acabou chamando ela de monstro, que a garota fez mó drama, falando como assim queriam matar ela. E as meninas vendo aquilo queriam proteger ela também. Ela até chegou a pedir desculpas por incomodar, e espera que na próxima vida ela não seja um monstro. Ela se fez tanto de coitada que até o Kazuma sentiu pena dela, tá ligado? Ele até tinha desistido de matar ela. E quando eles vão embora, a Aqua até zoa falando que não sabia que ele tinha um coração, só que como aquela monstro tinha falado que eles são os primeiros humanos que ela encontra, então quer dizer que ela não matou ninguém, que deixou o Kazuma um pouco aliviado. Só que ele ficou curioso sobre uma coisa, que ele iria voltar. Mas a Aqua acabou pensando que ele ia dar um barrão, tá ligado? Vai tomar no seu cu, seu filho da puta! Então quando ele foi checar é que explica o que ele foi fazer. Como aquele monstro nunca machucou ninguém, então ele ia falar que quando ele chegasse até o templo, ele ia pegar comida e levar pra ele. E faria isso todos os dias pra ela nunca machucar ninguém, tá ligado? Só que quando o Kazuma encontrou ela, ele viu toda a pilantragem. Ela tava tipo treinando pra enganar outros trouxas, tá ligado? E ela ficou um pouco brava porque eles pareciam suculentos e ela não conseguiu comer eles. E mostrou ela treinando pra parecer fofa e meiga pra enganar outras pessoas. E o Kazuma tava só ouvindo tudo aquilo. E mostrou que ela tava mentindo porque ela já matou 5 humanos. E então que o Kazuma parece bem pistola com o que ele ouviu e depois corta a cena. Acho que ele acabou dando cabo dela, tá ligado? E o que mais deixou o Kazuma com raiva é que ela sabe falar normalmente. Só que depois disso, ele se junta com as meninas e o Kazuma pegou o martelo que tava no cadáver e levou com ele. E dentro tinha moedas de ouro, então se deram muito bem. Só que no caminho encontraram a Cris e cumprimentaram ela de boa, mas ela roubou o martelo do Kazuma que ele nem percebeu. Só depois que ele se tocou disso que ele ficou muito triste. Chegando em casa, ele ficou full depressão. Só que nesse instante, eles receberam uma visita e já foram logo expulsar o cara antes que ele arrumasse problemas, tá ligado? Só que ele trouxe uma carta pra Darkness que quando ela vai ler, ela ficou tipo muito assustada e tentou ali, né, esconder do Kazuma. O que ela fazendo isso só deu mais vontade ainda dele querer ler. Então ela acabou tomando a carta com a habilidade dele e acabou descobrindo que a princesa Iris mandou aquela carta porque ela queria ouvir as histórias do Kazuma de como ele derrotou o Rei Demônio, que a Darkness acabou falando pra ele não ir porque era uma armadilha, só que o grupo de idiotas não tava nem aí, porque mais importante que isso, porque na cabeça deles foi uma princesa que mandou, então era o que importava, tá ligado? Agora vamos ver o quão a Darkness estava certa. E agora que o Kazuma sabe que a princesa é mais nova que ele achou que seria legal se ela chamasse ele de Oni-chan, que essa cara que ele faz ao pensar isso é muito engraçada. Só que enquanto isso, a Darkness fala pra ele desistir da ideia, e o Kazuma fala que não queria ouvir nada da Darkness que não fosse entendido mestre, já que ela tava ali vestida de empregada. E como a Darkness é meio masoquista, ela só escuta o Kazuma, e ainda fala que entendeu que ela é uma porca. É o quê? Sendo que em nenhum momento o Kazuma chamou ela assim, tá ligado? É só a Darkness basicamente sendo estranha. Só que o engraçado é que depois disso ela fala com o Kazuma ali que gosta de vestir as roupas que ela costuma vestir. Só que o Kazuma fala que percebeu que quando ela tava sozinha, parecia que ela tava gostando de estar daquele jeito. Apesar de que ela negou, né, isso que o Kazuma falou. Só que depois disso é quando eles vão até a loja da Whis, que tinha chegado algumas coisas que o Kazuma mandou fazer. Ele teve algumas ideias de fazer produtos do mundo real e vender naquele mundo. Basicamente só o Kazuma sendo esperto e capitalista. E ele contou com a ajuda da Darkness e também da Megumi. E como cada uma ajudou ele com isso, ele deu um isqueiro pra cada de graça. E quando a Aqua tentou pegar um, o Kazuma não deixou. Isso porque basicamente a Aqua, ela não ajudou em nada. Na verdade, ela só ficou bebendo e foi inútil. Então, como vingança, a Aqua acabou falando que tinha ficado de boca fechada quando ele tirou as roupas íntimas das garotas. Que claramente elas ficaram enojadas quando ouviram isso. É o quê? Mas eu acho que foi meme da Aqua, tá? Ele não fez isso. Só que depois disso, ela foi fazer uns truques com uma apresentação e o pessoal tava curtindo, tanto que eles queriam mais. Só que apareceu um daqueles soldados do Rei Demônio que ficaram pistola, porque a Aqua tava ganhando dinheiro no território dele, tá ligado? Então a Aqua acabou falando que a rua é pública e pertence a todo mundo. E não tinha problema nenhum dela se apresentar ali. E eles continuaram discutindo e quanto a Wish, ela se aproveitou daquilo. Porque como tava tendo uma movimentação de pessoas, ela aproveitou aquilo pra fazer o marketing dos produtos. E pelo jeito, tava fazendo muito sucesso. Porque convenhamos, eu acho que isqueiro nem existia nessa época. O que acaba sendo muito útil, então é esperado boas vendas. Só que depois disso, chegou o momento que realmente importa. Eles começam a se arrumar pra ir ver a princesa. O Kazuma, ele já tava trajado, enquanto a Aqua, ela já tava pensando em animar a festa com os truques dela. Até a Megumi acabou falando que vai fazer uma entrada triunfante. Que essa pose que ela faz eu acho engraçada porque parece uma JoJo referência.
Só que depois disso é quando chega a Darkness, que ela tava tipo vestida igual uma dama. Quem não conhece até pensa que ela é comportada, tá ligado? E depois disso a Aqua foi se vestir, só que o problema mesmo foi a Megumin, porque o vestido que a Darkness trouxe não coube nela. E o pior de tudo é que quando ela perguntou se tinha algum menor que aquele, e a Darkness fala que talvez, mas aquele vestido que ela tava experimentando, ela usava quando era criança. Sinto pena da Megumin por ela não ter crescido. Só que depois disso, finalmente vestiram algo apropriado. Eu só achei engraçado que o Kazuma, ele tava analisando como elas ficaram bonitas. E pela forma que a Megumin ficou tímida, ele ficou muito mais interessado nela. Só que depois disso, o Kazuma fala pra Darkness que era melhor elas ficarem espertas, porque caso elas gostem dele, é capaz que elas obriguem ele a ficar. E o pior que o Kazuma, ele falou isso brincando, só que no final tem uma surpresa em relação a isso. Mas calma que daqui a pouco a gente chega lá, porque depois disso, eles entram no salão pra encontrar a Iris, que é a princesa, e como a Darkness é da nobreza, ela que fez os cumprimentos. Apresentou o Kazuma e as meninas. E essa parte ela foi engraçada, porque a Aqua, por um instante, pareceu que ela ia se apresentar de uma forma normal. Até começou a agir como uma dama, mas só pareceu mesmo, porque logo em seguida, ela começou a ser retardada como sempre, e já até queria fazer truques de carta pra princesa, que a Darkness claramente não deixa, e pra completar a Megumin também foi maluca, porque ela ia se apresentar de forma triunfante como ela prometeu, que a Darkness teve que parar aquelas malucas na hora. E aí quando o Kazuma fala que a princesa, ela parece adorável. É a primeira vez que ele não se decepciona com alguma coisa daquele mundo. Só que nesse momento, acontece algumas coisas. A princesa, em nenhum momento ela fala diretamente com eles. Ela fala pra essa guarda, e essa mulher fala em nome da princesa, tá ligado? Então sempre que essa mulher estiver falando, na verdade, é a princesa. Ela tinha falado pro Kazuma se apresentar e contar as aventuras dele, sem muita enrolação e foram direto ao ponto, porque a princípio foram para isso que eles foram convidados. Olha a audácia desse filho da puta! O que o Kazuma, percebendo a forma como ele estava sendo tratado, ele acaba falando mais ou menos assim: entendi. Quero outra princesa. Que mais uma vez a Darkness, ela surta porque ela pediu a educação deles. Inclusive, a mais maluca que normalmente é ela que estava sendo mais educada. Só que teve uma quebra de expectativa, porque do nada a Aqua resolveu fazer um desenho da princesa, que é pra tipo comemorar o encontro delas. E ela se deu até o trabalho de fazer o cabelo rebelde que a princesa tinha também. Que apesar de tudo, até que a princesa, ela gostou do desenho. E por ela ver também ela latina meio que surtando naquela situação, na visão dela foi divertido. Então mesmo ela achando aquele grupo meio esquisito, ela resolveu deixar eles ficarem. Então eles iniciam o jantar, que até estavam comendo de forma normal, só a Aqua ali meio que só tava na cachaça. Então foi quando a princesa, ela perguntou pro Kazuma se tinha sido ele que derrotou o Mitsurugi. Então basicamente, ela quer ouvir sobre essa história. Então o Kazuma começou a contar, que até fez parecer que ele é muito foda. Ouvindo a história dele, quem não conhece até acredita. Então foi quando ela pergunta o que o Kazuma fazia antes de ser aventureiro. E ele fala que cuidava das coisas da família. Só que sabemos que é mentira, né, rapaziada? Então depois de ouvir toda essa história e como ele derrotou o Mitsurugi, ela queria poder analisar o cartão de aventureiro dele, pra entender como ele derrotou alguém tão forte. Só que o Kazuma não quer fazer isso porque o cartão de aventureiro dele é uma merda. Então a Megumi tenta proteger ele, falando que cartão de aventureiro é coisa pessoal. O problema é que como o Kazuma não queria mostrar, mesmo ele jurando que não contaria pra ninguém, eles começam a pensar que tudo que o Kazuma falou era mentira. Mas ele só não queria mostrar que roubou a espada do cara com steel e desmaiou ele logo em seguida, se derrotando ele, tá ligado? Então como ela acreditou que o Kazuma era de classe baixa, não tinha como derrotar ele. Assim acreditaram que o Kazuma tava mentindo. E como o Kazuma foi chamado de mentiroso, ele ficou pistola. Achei que essa parte é da treta porque a Megumi, ela queria defender o Kazuma. Só que ela acabou mantendo a calma pra não arrumar briga. E a Darkness, ela também defendeu o Kazuma porque ela acabou falando que ele pode ser um pouco exagerado, mas ele não mente. Então foi quando ela pediu pra princesa se desculpar. Só que ela acabou chamando o Kazuma de mentiroso de novo. Então foi quando a Darkness simplesmente deu um tapa nela. E acabou arrumando briga por conta dos amigos. Ela que tava sendo a mais comportada e não queria confusão, só que pelos amigos, ela fez isso, que eu achei muito foda. Só que no fim acabaram convencendo a Iris que ele não tava mentindo. Então é quando o Kazuma, ele fala que ia mostrar como ele derrotou aquele cara, enfrentando essa guarda-costa da princesa. Então a ideia dele era usar o steel pra pegar a espada dela, porém ele acabou errando e roubando outra coisa, tá ligado? Então basicamente, ela nem tinha chance. Só que depois disso, eles se desculpam e basicamente vão pra casa, e a Darkness fala que vai usar uma magia no braço dela que ficou machucado. O braço dela foi atingido, mas ia ficar bem. E agora sim eles acreditam que eles derrotaram os servos do Rei Demônio. E quando a princesa resolveu falar com eles diretamente pela primeira vez, ela pede desculpas por ter chamado ele de mentiroso, e pede pra ele contar mais aventuras pra ela quando ele tiver a oportunidade. E o Kazuma aceita, então deu tudo certo, só que tem um porém. Porque na despedida, o Kazuma fala que ele se vê algum dia, mas quando eles estavam sendo teleportados, a princesa, ela acabou arrastando o Kazuma como se tivesse sido sequestrado. E ela fala que ele tinha que ir porque no fim das contas, ele disse que ia contar mais aventuras pra ela. Então no fim, aquilo que o Kazuma falou no começo, de talvez a princesa gostar dele e querer que ele ficasse, acabou realmente acontecendo. Eu
quero só ver a reação das meninas quando virem isso. Mas eu vou ficando por aqui e comenta aí, princesa, que é pra eu saber se vocês apoiam mais vídeos desse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.